Suponhamos o seguinte cenário: você está precisando de ajuda para resolver um problema, e daí aparece um amigo seu e resolve esse problema para você. Um tempo depois, esse seu amigo faz algo que você não gosta. Porém, quando você reclama com ele, ele te lembra da ajuda que prestou a você antes. E de repente, parece ser errado cobrar pelo erro que ele cometeu. E daí você começa a questionar sobre sua percepção e começa a achar que você foi errado por questionar ele. Bom, deixe me apresentar primeiro. Aqui quem vos fala é o Pragmático. Se você se encontrou em uma situação similar a essa, fique até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como lidar com esse tipo de situação e que provavelmente quem está errado é seu amigo. Você está no canal Estratégia Pragmática e agora nós vamos direto para o vídeo. Bom, o vídeo de hoje foi baseado no relato dessa moça, que diz o seguinte: meu marido tem um grupo de amigos desde a escola. Eu me mudei para o país dele por trabalho, estudos e venho de uma cultura diferente. A gente teve nossa linda bebê e temos a sorte de estar em um país onde os pais podem tirar um bom tempo de folga. A gente decidiu passar 2 meses no meu país, para minha mãe poder criar vínculos com a bebê, já que ela não pôde estar aqui quando a minha primeira filha nasceu. Por coincidência, um casal que a gente conhece estava voltando de uma viagem ao redor do mundo e precisava alugar um apartamento. Foi perfeito. Eles cobriram o nosso aluguel e a gente ficou tranquilo porque eles cuidaram do nosso AP e do carro. Bom, quando a gente voltou, percebi que nossa cozinha estava quase vazia. Tipo, utensílios de confeitaria, garfos, faca, panelas, ingredientes, travessas e até utensílios que minha mãe trouxe do meu país para fazer comidas especiais tinham sumido. Fiquei furiosa e ainda não acredito como alguém pode fazer uma coisa dessas. Ela só trocou uma das 2 frigideiras e foi só isso. A gente ainda tem algumas panelas, mas os itens especiais para a cozinha e assar coisas diferentes sumiram. Meu marido supostamente conversou com a amiga. Vamos chamá-la de Sara. A Sara agiu como se tivesse feito um favor. Quando ela percebeu que a gente não estava feliz, ela argumentou que só jogou fora coisas que não conseguiu limpar o suficiente. Eu digo supostamente porque meu marido tende a minimizar, diminuir o problema para não causar ondas. Eu exigi que ela reponha tudo. Meu marido está implorando para eu deixar pra lá, para não perder uma amizade antiga. Me sinto numa loucura, quero dizer. Quem faz isso, principalmente sem falar com os donos da casa? Se você não sabe para que serve uma coisa, por que jogaria fora? Não consigo entender. Será que sou chata e ela só estava fazendo um favor? Ou tô sendo totalmente glaslateada? Para quem não sabe o que isso aqui significa, isso refere-se ao ato de manipular psicologicamente, onde a pessoa é levada a duvidar da sua própria percepção de realidade, memória, sanidade ou até percepção de algum acontecimento. E bom, resumindo o relato, basicamente a mulher que fez esse relato, ela saiu em uma viagem com o marido. Aí nisso, ela acabou se encontrando com a amiga do marido dela. É o que é que eles fizeram? Essa amiga do marido dela cuidava do apartamento e dava um dinheiro para eles, que eles usariam esse dinheiro para hospedar a viagem. Ou seja, a amiga do marido da dona do post basicamente ia ficar com a casa dela, ia dormir lá, ia cuidar das coisas e tal, e daria um dinheiro para ela, que esse dinheiro ela ia usar justamente para pagar a hospedagem dela na viagem, que no caso é a viagem para um outro país. Aí, bom, quando ela voltou para a casa dela, alguns dos utensílios de cozinha dela, como panela e até utensílios dado pela mãe dela, havia sumido. E quando foi questionado a essa mulher, que no caso está sendo chamada de Sara, quando foi questionado a Sara sobre os itens que sumiram da cozinha, ela acaba se defendendo, dizendo que apenas fez um favor e que apenas estava tentando ajudar. E quando questionado mais sobre isso, ela disse que jogou fora os itens que ela não conseguiu limpar. Porém, o que chamou minha atenção não foi necessariamente o fato de ela ter pegado os itens de cozinha da mulher e jogado fora. O que chamou minha atenção foi no momento em que, questionada, ela tentou se defender, dizendo que apenas quis ajudar, que fez um favor. Isso eu achei interessante porque ela não quis assumir o erro dela e acabou usando a desculpa de que fez uma ajuda para ela.
Como se quisesse dizer, eu te ajudei em tal coisa, fiz uma coisa que foi favorável para você, e aí, por causa desse pequeno erro que eu cometi, você vai ficar me criticando, vai ficar exigindo e reclamando pra mim por conta desse erro, sendo que eu já te ajudei com tal coisa. Isso daí é uma coisa bem comum. Acho que boa parte das pessoas já passou por isso, de alguém te ajudar com alguma coisa lá no passado, aí essa pessoa comete algum erro com você. E quando você reclama com essa pessoa que cometeu o erro, ela lembra de tal coisa que fez lá no passado. Então, como podemos lidar com esse tipo de gente? Como lidar com esse tipo de pessoas que usam coisas do passado como moeda de troca para tentar se sair de erros cometidos no presente? Como a mulher que fez o post poderia lidar com essa situação? Tanto agora no final, o que é que ela pode fazer depois disso daqui ter acontecido e o que ela poderia ter feito desde o início, quando ocorreu a primeira conversa, o que é que ela deveria ter feito. Isso daqui é o que nós vamos analisar no vídeo de hoje. Então vamos lá, pessoal. Como se defender de pessoas que usam favores do passado para driblar o erro. Bom, isso daqui eu vou falar no contexto da mulher que fez o post. Mas isso daqui eu creio que dá para adaptar pro seu contexto também. Dependendo do seu contexto, isso daqui também daria para ser adaptado, viu? Você pode executar isso também. Enfim. O que ela poderia fazer agora para resolver esse problema? Vamos ver. Qual abordagem ela vai resolver? É o seguinte. Primeiro de tudo, ela vai ter que se comunicar com o marido. Por quê? Porque primeiro é o seguinte, como se trata de um amigo que é do marido dela e não necessariamente dela, ela tentando fazer uma comunicação sozinha com essa pessoa não vai ter tanta credibilidade quanto se ela estiver acompanhado com o marido. Por isso, o ideal, se ela quisesse ter a reparação dos itens que foram jogados fora, o ideal é que ela vá acompanhada do marido, porque isso dá mais força na hora de exigir. Aí o ideal seria usar a ajuda dele. Mas aí existe um problema. Porque, como a gente viu no relato, parece que ele quer evitar que isso vire um problema maior. Até implorou para a esposa esquecer esse problema. Aí, bom, caso ele recuse, você pode usar essas estratégias aqui para poder fazer ele mudar de ideia. Que é a seguinte. Você irá argumentar com ele de modo que torne visível o problema. O que eu quero dizer com isso? Em vez de você reclamar com ele, você pode dizer o seguinte: o problema não são as panelas, e sim o fato de que essa amiga acabou me desrespeitando. Isso vindo de alguém que você trouxe para dentro de nossa casa. Ou seja, o problema veio justamente de uma pessoa que você conhecia, que você achou que era de confiança para você. E essa pessoa acabou dando esse transtorno. E você falando dessa forma, embora você não esteja culpando ele, mostraria que indiretamente estaria vindo dele, já que foi alguém que era um amigo dele, que ele até confiava para poder chegar ao ponto de oferecer o apartamento e o carro. Seria alguém de confiança, e essa pessoa de confiança acabou causando esse problema. Isso pode gerar um sentimento de culpa, o que pode fazer com que ele acabe tendo que te ajudar justamente para tentar minimizar a culpa. E outra coisa também é você fazer com que ele se coloque no seu lugar. Por exemplo, supondo que a coisa favorita dele seria, não sei, uma caixa de ferramentas, alguma coisa assim. Aí suponhamos que fosse o contrário. Você irá conversar com ele e dizer: e se fosse eu que acabasse dando a sugestão de vir uma amiga minha e essa amiga minha acabasse bagunçando sua caixa de ferramenta, acabasse destruindo algo de valor na nossa casa, vindo de alguém que eu disse que era confiável, que era um amigo meu? Certamente você não gostaria. Ia exigir a reparação. É dessa forma que eu me sinto. Foi de alguém que você acabou trazendo, que teve esse problema. Não tô dizendo que a culpa é sua, mas que, né? Imagine se fosse o oposto. Fosse com suas coisas que acabasse sendo destruída. Isso daqui, inevitavelmente, vai gerar um sentimento de culpa e a pessoa pode acabar tendo que se juntar e tentar resolver esse problema. Que se a pessoa tá tentando minimizar e evitando, implorando pra que no caso a mulher que fez o post não ir adiante com isso, você usando esses argumentos, isso pode fazer ele repensar e acabar mudando de ideia.
e que você até poderia ir sozinha. No caso, a mulher que fez o post, ela poderia tentar resolver sozinha, ela tendo contato da pessoa, mas o marido dela é amigo dessa mulher, trazendo ele daria mais peso e ajudaria a chegar a uma conclusão melhor. E bom, depois você vai chamar o casal para conversar em particular, porém é importante o seguinte: você evitar conversar por mensagem, porque marcar por mensagem não só a pessoa pode enrolar, como também quando você tá cara a cara com a pessoa, a chance de você chegar a uma conclusão acaba sendo bem mais fácil do que se você estiver conversando por mensagem em locais diferentes. E aí, bom, você marcou para conversar com ela, seja pessoalmente ou então até mesmo por viva voz ou por ligação. E aí você vai fazer o seguinte, você vai exigir o reparo, vai querer as coisas que ela jogou fora, você vai querer exigir de volta, porém sem agonia e sem estresse. O ideal é você manter a calma e mostrar que apenas quer resolver o problema. Não tem intenção de gerar um problema maior, apenas quer resolver de vez o problema causado. Não precisa de estresse, não precisa ficar acusando, você vai resolver na moral. Falar de forma calma, sem deboche, sem nada. Porém, o que acontece? É capaz de, mesmo você tentando conversar de forma mais tranquila, tentando resolver, ela pode acabar enrolando, mesmo que no caso a mulher do post ela esteja com o marido, isso acaba dando credibilidade, ela pode acabar enrolando, inventando uma desculpa. Aí o que é que você vai fazer? Primeiro você vai tentar fazer uma estratégia similar ao que foi feito com o marido. Você irá fazer ela tentar se colocar no seu lugar. No caso, ela iria chegar pra Sarah, que no caso Sarah é a mulher que acabou jogando fora os utensílios de cozinha dela. Ela iria chegar pra Sarah e dizer o seguinte: pô, Sarah, se coloque no meu lugar. Imagine se eu tivesse feito isso com suas coisas. Tenho certeza que você esperaria que eu a reembolsasse. Quando você faz isso, isso faz até mesmo com que ela questione, fique se perguntando, pô, até onde vale a pena tentar manter isso daí. Pô, se fosse eu, certamente ia querer o reparo. Aí isso daí vai fazer com que ela raciocine. E aí, quando você estiver conversando com ela, o que é que eu poderia fazer? Ela poderia estabelecer um prazo. Um prazo, só que não um prazo longo. Porque quando você dá um prazo, mostra que você é alguém mais razoável e que está disposto a tentar colaborar. Apesar do erro ter sido dela, você estaria disposto a tentar chegar a uma conclusão. E aí quando você estabelece o prazo, você mostra para ela que está tentando ser alguém que apenas quer resolver o problema e não tá lá para criar problema. Porém, mesmo assim, caso ela não aceite de jeito nenhum, para você não ter que recorrer à justiça, você pode, de certa forma, manchar um pouco a imagem dela, que é recorrer ao custo social. O que é isso? Você irá fazer o seguinte: você pode acabar comentando desse caso para pessoas que tenham relação não necessariamente apenas com você, mas sim com a outra pessoa também. Ou seja, você vai conversar com alguém que tem relação com ambos os dois lados. Aí você vai estar comentando esse caso e explicar tudo, tipo, a gente confiou nela, deixamos a casa sob a responsabilidade dela e depois fomos pegos de surpresa com a maioria das nossas coisas da cozinha sumindo. Tentei resolver o problema de forma adulta, mas ela preferiu ignorar. Isso daí é quase como uma fofoca. Eu, eu acho que o ideal seria usar isso em casos bem extremos. Eu particularmente não concordo tanto assim com isso daí de sair espalhando o caso. Mas é uma forma até meio vingativa, caso você tentou de todas as outras formas e não deu certo. Porém é o seguinte, você tem que se atentar aos seguintes fatores. Por isso até coloquei aqui a observação. Que primeiro, como ela usou da primeira vez, pode ser que ela ainda use isso. Caso ela apele usando o serviço que fez antes. Ou seja, usando a ajuda prestada antes. Que aqui eu acho até que é uma das partes mais importantes do vídeo. O que é que você pode fazer? E é o seguinte. Você irá reconhecer o favor, mas uma coisa não anula a outra. O que eu quero dizer com isso? Quando você conversar com ela e ela começar a se fazer, eu te ajudei lá, você foi ingrato e tal. Aí você vai dizer, pô, beleza, eu reconheço que você me ajudou e tal, sou grato pela sua ajuda, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Essa ajuda que você prestou não muda o fato que você fez isso, e essa coisa que você fez foi errado e tal. Você irá questionar isso, mas caso a pessoa ainda insista, você pode até se questionar para ela o seguinte, pô, você ajudou de coração, por que você usa isso como dívida? Se você me ajudou, não tinha nenhuma intenção por trás, por que você tá usando essa apelação de parecer como se eu estivesse tendo uma dívida com você?
Você está usando a ajuda que você fez antes como arma para poder tentar se livrar desse problema que você causou. E aí, uma boa ação não justifica o erro. Também outra argumentação. Não é porque você me ajudou com aquilo ali, significa que eu vou ter que passar pano ou aceitar qualquer erro que você venha a cometer futuramente. Isso daí tá errado. Uma coisa não justifica a outra. E bom, você também terá que manter a calma. Afinal, se você começa a subir o tom, começa a ficar com raiva, isso daí reflete na outra pessoa também. E até quem olha de fora faz parecer até como se você é quem é a pessoa problemática. O que obviamente você não quer. Por isso o ideal é que desde o início você tente manter a calma. Não fale de forma debochada ou irritada nem nada disso. O ideal é você manter uma postura mais neutra, uma postura mais de tentar resolver, e não uma postura de raiva. Inclusive, caso as pessoas que te observem de fora tenham a percepção que você é a pessoa errada ou é a problemática, eu fiz até um vídeo de como lidar com esse tipo de situação. Mesmo quando você tá certo, as pessoas de fora acham que você está errado. Vou estar deixando um card que fala desse vídeo aqui em algum lugar da tela. Mas enfim. Concluindo essa parte, que é o que ela pode fazer depois. O que é que ela poderia fazer desde o princípio? A partir do momento que ocorreu a primeira conversa entre eles, o que é que ela poderia ter feito logo? Como ela poderia ter conduzido a conversa para tentar resolver esse problema de vez e não estender? É o seguinte. Solução para o início do problema. Primeiro você deveria deixar claro o que esperava, sem drama, sem xingamento, usando apenas os fatos. Ou seja, basicamente você irá descrever de forma firme, sem entrar em discussão emocional. Por exemplo, você irá dizer algo do tipo: pô, quando saímos deixamos a cozinha cheia de utensílios e agora estão faltando vários itens. Isso é um problema sério pra gente. E aí depois você irá conversar, tentando chegar a uma conclusão para resolver o problema. Conversar com ela: pô, queremos que você reponha os itens de desaparecido, ou então que pelo menos a gente entre em um acordo sobre como resolver isso. Certamente ela pode e deve, foi o que ela fez, ela vai tentar abusar dos favores que fez no passado. E aí quando isso acontecer, de você estar argumentando com ela para poder resolver o problema, e ela começar a lembrar da ajuda que fez, você irá usar isso daqui. Você usará isso daqui. Usar esse argumento para poder tentar desmantelar logo no início. O importante é que você haja com firmeza. Você tem que exigir o reparo sem recuar. Se a pessoa dizer: eu tentei te ajudar e tal, você diz: bom, eu entendo que você queria ajudar, mas o pacto foi negativo e não tem como negar isso daí. Você precisa reparar esse prejuízo que você causou. Tudo isso você vai estar falando sem gritar e sem fazer escândalo. Você irá exigir e manter a firmeza sobre o seu pedido. E uma coisa que tem que ficar ciente é o seguinte: sobre esse ponto aqui, o desconforto é menos pior agora do que adiar ou ignorar o problema. O que eu quero dizer com isso? Se você ficar adiando um problema, ao invés de resolver de vez, isso vai aos poucos te desgastando. Isso desgasta a relação, porque vamos supor que deixe isso passar. Nada impede de que no futuro ela venha e faça algo similar. Por isso o ideal é você tentar resolver isso daí de vez do que deixar para mais tarde, porque isso provavelmente pode causar uma discussão e tal, uma situação desconfortável, mas o ideal era resolver isso agora do que prolongar o problema. Que no final das contas o desconforto é menos pior você tentando resolver logo de vez o problema, cortando mal pela raiz, do que se você prolongar o problema e deixar para resolver no futuro. E bom, basicamente o vídeo vai estar ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, gostaria de te convidar a se inscrever no canal. Deixe o gostei se esse vídeo te agregou de alguma forma. Ative as notificações para vídeos similares como esse. E é isso. Você está no canal Estratégia Pragmática e nos vemos nos próximos vídeos.